Kiryu Miyazawa mostrou interesse em que Kiba e sua filha Yuki tivessem um filho, galera, pois dali resultaria uma cria de genes dos mais sortes. Prontamente, alguns de vocês reprovaram, falaram, palhaçada, isso é incesto, mas não, galera. Isso seria um relacionamento consanguíneo, se eles fossem primos de sangue, mas não é o caso. Kiryu queria Kiba e Yuki porque Kiba herdou sangue de Kakugo Kusakabe, não se esqueçam, e Yuki dos Miyazawa. A junção disso interessava ele, então a ideia de serem primos é apenas na consideração. O vídeo de hoje começa com o próprio Kiba, indo até Yuki questionando. Yuki, você tá bem? Seu coração anda legal? Yuki respondia. Tá tudo bem, Kiba. Kiba dizia. Então beleza. E o papai, cadê ele? Yuki respondia. Ele foi levar o lixo e saiu pra limpeza diária. Kiba dizia. Laia, o velho não consegue fingir que não vê esse tipo de coisa. Ele limpa tudo que encontra à beira da estrada, desde cocô de cachorro até vômito de bêbados. Ele diz que está fazendo tudo o que pode, mas sinceramente, eu não sei pra que ficar fazendo esse tipo de coisa todos os dias. Desde que eu me conheço por gente, ele faz isso. Íamos para Otton, limpando a rua, até que ele sentia algo, olhava para trás e não via nada. Ele respirava fundo, olhava para o outro lado e também não tinha nada, só que nessa hora podíamos ver uma silhueta sinistra atrás dele. Seipo prontamente virava golpeando, mas era defendido por ninguém menos que Kiryu Miyazawa, que dizia: Olha só, parece que a velha lâmina ainda não enferrujou. Só de perceber alguém atrás, você já contra-atacou automaticamente. Otton respondia. É porque você veio atrás de mim cheio de intenções assassinas. Agi puramente por instinto. Kiryu pontuava. Está certo. Bom, eu tenho algo para conversar com você. É um assunto sério para o Nadashinkage. Otton respondia. Não tenho interesse. Você só traz desastre para o Nadashinkage, então não quero ouvir. Kiryu dizia. É sobre a Yuki. A cena cortava para momentos mais tarde, onde Seiko havia escutado o que Kiryu tinha dito, ele reunia Sonou e Kiba e esse último questionava. Como é que é? Nós vamos lutar um 5 versus 5 contra artistas marciais americanos? Otton respondia. Exatamente. Ao aceitar esse desafio, a querida Yuki poderá fazer uma cirurgia nos Estados Unidos para tratar seu problema de coração com a melhor e mais avançada tecnologia médica. Kiba pensava um pouco e dizia. Vamos fazer isso então, não temos outra opção, certo? Bora botar pra quebrar. Otton aconselhava. Não seja tão precipitado. Kiba dizia indo até um saco de pancadas. Não sei o quanto do que o Kiryu disse é verdade, todos nós sabemos que ele não é muito confiável. Mas mesmo assim, se houver uma chance da Yuki ser salva, não há outra opção a não ser fazer isso. Esse jogo do 5 contra 5 é quando? Onde? Quais são as regras? Contra quem eu vou lutar? Otton respondia. Será em algum dia. De repente, nesta cidade, o momento em que nos encontramos já pode ser o momento da batalha. As regras são, até que alguém perca a vontade de lutar ou fique incapacitado, a luta vai continuar. Será mais do que uma briga, mas menos que uma luta até a morte. Será esse tipo de combate. Porém, todos estão cientes e foram alertados que esse é o mundo marcial. A morte pode acontecer nesses combates. Os membros já estão definidos. O primeiro lutador é Kiryu, que já lutou e venceu sua partida. O segundo lutador aparentemente será o Ryusei. Kiba dava um soquinho no saco de pancadas e dizia: Espera um minuto aí, por que o Ryusei? Não sabemos nem onde ele foi parar, certo? Otton respondia. Parece que Kiryu entrou em contato com o Ryusei e obteve seu consentimento. Kiba dava um soco um pouco mais forte no saco de pancadas e dizia: Bom, eu não gosto disso. Ele dava outro soco ainda mais forte e exclamava: Eu não considero o Ryusei um nativo do Nadashinkage. Eu não o reconheço como tal. Otton dizia: Mas mesmo assim, ele ainda é filho do Kiryu. O que você reconhece não muda esse fato. Ele provavelmente já tem esse microchip adesivo que lhe garante a elegibilidade para participar. Kiba questionava. Um microchip para elegibilidade? Otton explicava. Sim, isso aqui é um adesivo que possui GPS. Aparentemente ele possui recursos comparáveis aos de um smartwatch, como detecção biométrica. Kiba questionava. Tá, e quem será o oponente do Ryusei? Otton respondia. Owen Smith, a jovem bomba atômica dos caçadores. Ele provavelmente é a escolha e a batalha já deve ter começado. Assim como sugerido, Owen Smith ficava diante de Ryusei e questionava. Você é o Ryusei, não é? Ryusei respondia.
Sim, o segundo lutador representante do estilo Nadashinkage, Ryusei. O rapaz mostrava seu microchip adesivo e podíamos ver passarinhos voando. E um deles era um pássaro robô, que pousava e comunicava. Alvos localizados. Análise de imagem para zoom. Oen e Ryusei, encontro imediato. Fornecimento de imagem aos participantes com microchip. E aqui, galera, já fica a resposta para alguns de vocês que perguntaram como Spencer e Black e também o pessoal da CIA, Área 52, assistiam às partidas. E isso já foi mostrado lá atrás pra gente e agora de novo, através desses pássaros robôs que fornecem imagem. Dito isso, vamos continuar. Íamos para a Sonobu Miyazawa, que dizia: acabei de receber uma chamada de vídeo. Pelo jeito, Kiryu registrou meu celular. A luta de Ryusei pode ser vista daqui. Kibo dizia: caramba, é mesmo Ryusei? Nossa, Sonou, você tá com um celular maneiro. Sonou respondia: obrigado, até aprendi a fazer compras online. Você também pode fazer esse tipo de coisa, sei. Voltávamos para o combate. Ryusei entrava em guarda e Owen dizia também em guarda: Ryusei, você é o coração de Garcia, nada mais. Um precioso usuário que recebeu um coração incrível. Obviamente, eu não vou te matar por isso, mas mesmo que eu cause sua morte instantânea por força maior, saiba que não haverá penalidade. Entrávamos num flashback, onde Kiryu levava o microchip e dizia: Ryusei, depois de colocar este adesivo, não haverá mais volta. Não poderá ser removido. Todas as informações do seu corpo passarão a ser reconhecidas pelo Departamento de Defesa. Se você quebrar uma unha, eles saberão através desse microchip. Ryusei dizia: eu farei isso. Por favor, deixe-me fazer isso. Como representante do Nadashinkage, poder lutar pela Yuki é uma honra para mim. Nessa hora, Bucky Bryant vinha dizendo: espera aí, Ryusei, eu preciso conversar com você. Kiryu dizia: olha só, Minotauro. Mesmo depois de ser explodido, mesmo depois de ter o pescoço quebrado, mesmo depois de ter seu braço arrancado, você está aqui, querendo conversar. Parabéns, você tem a vitalidade de uma barata. E falando em explodir, saiba que o culpado é Ismael Joe e não eu. O Minotauro respondia: eu já sei. Bom, Ryusei, o seu oponente não é um assassino qualquer, é um assassino profissional. Você me enfrentou e deve saber, alguém que fez isso com o meu pescoço com apenas um único golpe é um verdadeiro monstro. Owen é um caçador de cabeças profissional. No instante em que ele te agarra, ele te derruba de cabeça, numa velocidade que não dá pra reagir ou amortecer a queda. Isso não se tornou público, mas Owen já quebrou o pescoço de mais pessoas que a agência podia contar. Obviamente, todos que eram alvos dele eram profissionais, e todos morreram instantaneamente. Owen é um cara que sente prazer em quebrar pescoços e é um homem perigoso. Enfim, é isso. Ryusei dizia: assim, obrigado pelo aviso, mas estou bem, Minotauro. Voltávamos para o presente, e as palavras de Bucky aconselhando continuavam sendo mostradas. Mas uma última coisa, Ryusei. Não vá para a luta agarrada com esse cara. Mantenha a distância completamente ou você tá na merda. Owen dava um passo pra frente e Ryusei dava um passo pra trás, enquanto continuava se lembrando das palavras de Bucky Bryant. Se ele te grudar, você verá o inferno. Digo isso conhecendo as suas habilidades e as dele. Tudo isso é graças à diferença de peso esmagadora entre vocês, e por ele ser um wrestler. Se você ser pego, ele vai te arremessar de cabeça no chão duro. Esteja avisado. De volta ao presente, Owen dava um passo e tirava toda a distância a ponto de surpreender Ryusei, que tinha sua perna da frente agarrada, mas com a perna de trás, Ryusei entrava com uma joelhada na cara, fazia um sprawl e continuava lembrando de Bucky Bryant dizendo: você precisa ficar distante, não deixe esse cara te agarrar. De volta ao presente, víamos para Otton, que via aquilo e comentava orgulhoso: boa, joelhada na lateral da cabeça. Kibo menosprezava o feito. É, mas não funcionou, o gorila já tá atrás dele. Ryusei era agarrado e pensava: o que é esse agarrão? É como um torno de ferro industrial me apertando. Sonou dizia preocupado: isso é ruim, não vai dar tempo. Voltávamos para Owen, que alertava: garoto, você vai quebrar como se fosse uma boneca. Se acidentalmente eu te matar, saiba que eu sinto muito. Owen lançava num suplex e o impacto ecoava contra o chão duro. Podíamos ver um tomate caindo e Bucky Bryant alertava do passado.
Com um suplex, ele coloca todo o seu peso e sua força, e então a cabeça do oponente é esmagada como um tomate podre. Você não pode tomar um suplex dele. No presente, podíamos ver que Spencer assistia aquilo num tablet e ele dizia: acabou. Provavelmente é lesão da medula espinhal cervical superior. O nervo frênico foi seccionado, impossibilitando a respiração. Isso levará à morte. Acionem a equipe médica. Vamos reanimá-lo com respiração artificial, colocá-lo em estado de morte cerebral e então retirar o coração de Garcia e os outros órgãos. Só que nessa hora, galera, Spencer se surpreendia. Já Owen olhava para trás e via Ryusei dizendo: Ainda não acabou. Voltávamos para Otton, que também se surpreendia, e Sonou dizia: como? Não há como ter sido lançado daquele ângulo e ficar com a cabeça ilesa. Ryu dizia: no instante que ele foi arremessado, Ryusei torceu o corpo e caiu com o ombro. O pescoço não quebrou, mas o ombro dele está completamente deslocado. Voltávamos para Ryusei, que dizia: Eu não posso perder. Owen alertava: na próxima eu vou fazer sua cabeça pintar o chão de vermelho. Farei isso de uma só vez. Ryusei dizia: Não posso envergonhar o nome do Nadashinkage. Ibo absorvia aquelas palavras e alertava: desse jeito Ryusei não vai conseguir lutar nem fugir. Surpreendentemente rápido, Owen aparecia nas costas de Ryusei, agarrava ele e exclamava: orgulhe-se de ter aguentado um golpe meu. Segundo arremesso de suplex, aí vai. Ryusei batia com o pé nos testículos de Owen no meio do caminho e Otton comentava: muito bem, golpeou os testículos e agarrou o braço. Owen perdeu o equilíbrio. Essa técnica é a técnica de amortecimento, cessando avalanches do estilo Nadashinkage. Mesmo sendo arremessado, ele torceu o pescoço e conseguiu jogar o corpo. Ibo questionava: o que isso quer dizer? Otton respondia: que alguém ensinou essa técnica ao Ryusei. Veja, o Owen acabou de deslocar o ombro também. Ibo dizia: agora os dois estão com o braço inutilizado. Só que Owen, galera, olhava pro lado, posicionava seu braço próximo de um poste e entrava com uma ombrada. O osso voltava pro lugar. Ele movimentava o braço normalmente e Kibo dizia: caramba, ele bateu no poste e realocou o ombro no lugar. Podíamos ver o poste de aço entortado com a ombrada e Owen dizia: quando você passa muito tempo fazendo coisas como eu faço, você aprende truques assim. O robô que fornecia a transmissão pontuava mostrando os dados. Ryusei, lesão no ombro direito, queda da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, a respiração também está acelerada. Íamos para Otton, que dizia: dificilmente o cessar avalanche será utilizável agora. Ele dizia: e para piorar, apenas o ombro dele está comprometido agora. Mas o arremesso de suplex pode ser executado de vários ângulos, o que abre espaço para ele fazer defesas novas de outros ângulos. Mas com essa lesão no ombro, queda de pressão, aumento de frequência cardíaca e respiração acelerada, não há nada que possamos fazer. Não se surpreendam se o pescoço do Ryusei terminar quebrado. Owen avançava tentando agarrar, mas Ryusei desviava, e o gigante dizia: é verdade, você ainda pode usar suas pernas, mas eu também posso. Ele subia com um chute no ombro deslocado e Ryusei gritava de dor, já Kibo comentava: caramba, acertou bem onde estava machucado. Isso deve ter doído bastante, hein? Se bem que ele merece. Ou entrava com um direto na cara e Ryusei sangrava. Ele era jogado pra longe e Kibo dizia: vixe, já tá todo acabado. Você sabe o que vai acontecer com ele a partir de agora, né, pai? Otton respondia: Kishi, entendo seus sentimentos de raiva para com o Ryusei. Sei também que você não quer admitir isso, mas o Ryusei é um rapaz com grande talento natural. Mesmo em pouco tempo, ele evoluiu muito graças aos treinos com Kiryu. Ele não deve terminar sendo derrotado assim sem reagir. Kibo dizia: ah não, sem dúvidas ele pode reagir, mas é ativando o coração do Garcia e usando um poder que não é dele. Vai liberar a força sobre-humana do Garcia. Ou seja, não é o seu talento natural coisa nenhuma. Nessa hora entrávamos um flashback, onde Ryusei dizia surpreso: uma luta em equipe contra os Estados Unidos? E eu como um representante do Nadashinkage? Vai ser um torneio eliminatório? Ou vence quem conseguir 3 vitórias primeiro? Kiryu Miyazawa respondia: terá que ser 5 lutas e 5 vitórias. Mesmo que percamos só uma única luta, o estilo Nadashinkage perde. Se você ou qualquer um de nós perder, a cirurgia do coração da Yuki também será cancelada. Saiba que ninguém te reconhece como um membro do Nadashinkage, Ryusei.
Você é apenas um traidor que espancou o Seiko, que era o seu maior benfeitor. Acho que você não tem intenção alguma de limpar sua reputação, mas está disposto a lutar até a morte, pela honra do Nadashinkage e também pela vida da Yuki. Ryusei questionava. Sim, mas me diga, a Yuki sabe de alguma coisa? Kiryu respondia. É claro que ela não sabe. Se ela souber que alguém do estilo Nadashinkage está lutando, arriscando a própria vida por ela, aquela garota escolheria a própria morte na hora. De volta ao presente, Ryusei pensava. Eu não posso perder. Eu estou lutando como um homem do Nadashinkage. Ryusei abria sua blusa, começava a retirá-la, envolvia no braço deslocado e pensava fazendo matá-la. Tá certo, eu ainda consigo. Eu ainda posso lutar muito mais. Íamos para Sonou Miyazawa, que comentava. Olha só, ele fixou o braço na força. Voltávamos para Owen, que dizia. Já chega, a brincadeira acabou. Owen agarrava o braço de Ryusei e ia para as costas. Em seguida, Ryusei pensava. Aí está, o agarrão forte como um torno hidráulico. Agora vai vir a fratura óssea, mas não. Ryusei deslizava entre as pernas do gigante e Kibo questionava. Ele está tentando uma chave de joelho giratório? Não, isso é ainda mais fundo. Esse é o Majaragatame, a imobilização da serpente demoníaca do estilo Nadashinkage. Retornávamos para Ryusei, que pensava. Lutarei com todas as minhas forças para salvar a honra do Nadashinkage e também a vida da querida Yuki. O pássaro robô pontuava nessa hora. Lesão no ligamento do joelho direito de Owen, Spencer dizia. Idiota, permitiu uma reviravolta num piscar de olhos. Kibo dizia. Destruiu o joelho direito dele completamente. A partida já acabou. Íamos para Ryusei, que pensava. Eu sou o representante da escola Nadashinkage. Devo vencer com as técnicas do Nadashinkage então, e não com o poder do Garcia. Entrávamos num flashback, onde Kiryu dizia. Ryusei, eu sei que você tem sentimentos pela Yuki. O amor é algo que você definitivamente deveria fazer crescer em seu coração. Afinal, é um nutriente necessário para os humanos. Ryusei se surpreendia com aquelas palavras, mas Kiryu continuava dizendo. Porém, com Yuki isso nunca irá funcionar. Vocês são meio-irmãos. Ryusei dizia, entendo, e Kiryu continuava dizendo. Não me interprete mal. Não me oponho a isso por questões éticas ou por puro capricho. A Yuki deve ficar com o Kishi. Ela dará à luz a uma criança que possuirá os genes dos mais fortes. Essa criança será treinada para ser a verdadeira sucessora do estilo Nadashinkage. E eventualmente, o nome de todo Nadashinkage será conhecido e temido pelo mundo inteiro. Retornávamos para o presente, onde Ryusei dava um grito, deslizava para a perna esquerda do seu oponente e torcia. Otton pedia para Ryusei parar e Kibo comentava. Essa técnica é a chave de calcanhar rotativa do estilo Nadashinkage. Ryusei girava o corpo e destruía o ligamento do seu oponente. Em seguida, o pássaro robô que assistia pontuava. Lesão do participante Owen. Ligamento do joelho esquerdo rompido. Owen gritava de dor, já Ryusei se erguia carregando sua palma e batia no peito do seu oponente enquanto exclamava. Estilo Nadashinkage, Hashinshou. Owen perdia a consciência na hora. Ryusei encarava bem ofegante, já Kibo comentava. Mesmo agachado, ele desceria um Hashinshu, mas não teve potência suficiente para parar o coração. Otton dizia, mas foi o suficiente para nocautear o Owen. Foi uma vitória limpa do Ryusei. Kibo dizia, uma vitória limpa? Eu vi ele fazendo coisas bem desnecessárias. Otton respondia, de fato, ele pode ter ido um pouco longe demais. Mas mesmo com os dois joelhos destruídos, o Owen não perdeu a vontade de lutar. Fora que Ryusei lutou com o próprio poder e não com o poder do Garcia. Kibo alertava, pai, saiba que eu nunca vou reconhecer o Ryusei. Íamos para o próprio Ryusei, que pensava, eu também sou alguém que carrega o sangue do dragão. E nem que seja na marra, eu vou fazer você me reconhecer, Kibo. Nessa hora, um carro estacionava, contudo, era um carro de luxo, e dele descia ninguém menos que Kiryu, que dizia, o papai veio te buscar, levante-se e entre. Ryusei questionava, onde vamos? O pássaro robô via os dois juntos, partia voando, e Kiryu também partia a toda a velocidade do seu carro, e no caminho ele respondia a seu filho, vamos curar seus ferimentos. Eu
vou te apresentar ao último grande especialista. E dessa forma, senhores, o vídeo de top de hoje chega ao fim. Pessoal, vale ressaltar que esses vídeos estão sendo traduzidos do japonês por mim, então se tiver algum erro eu peço desculpas de antemão. Se você aí sabe japonês, quiser fazer alguma correção, algum adendo, adicionando alguma coisa, fique à vontade nos comentários, eu não vou ficar chateado de forma alguma, muito pelo contrário, me ajuda bastante, porque dessa vez eu estou fazendo essa tradução basicamente sozinho. Então, conto com vocês aí para terem paciência e colaborarem com o canal, deixando o like, se inscrevendo se você ainda não for inscrito, e caso queiram vídeos exclusivos ou simplesmente apoiar a Sociedade Z a continuar esse trabalho, vire membro do nosso canal, primeiro link fixado. Fora isso, você terá acesso a vídeos exclusivos, postando de 2 a 3 vídeos por semana no clube de membros, e eu garanto que tá muito bacana. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. Meu Instagram é GetterZ, lá eu posto a minha jornada como atleta de luta de braço, fora as coisas do meu cotidiano, coisas de animes, mangás, enfim galera, é isso, eu tô indo nessa agora, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!